Jesus é o Senhor. Boa noite a todos, que os aqui presentes, também os que estão em casa. Nós pedimos a você que está em casa, dar o seu like, dar a sua curtida para que o canal seja fortalecido. E nessa noite nós vamos estar finalizando a quarta mensagem desse alimento diário, que é a verdade absoluta. E o título da mensagem hoje é Andar na Verdade como Novo Homem. Os irmãos que tiveram a oportunidade de ler, de desfrutar dessa semana, pôde ver o quanto Deus tem sido acessível a nós. E a maneira que Deus tem falado para nós é uma maneira simples, porém poderosa, né? Capaz de nos arrancar desse mundo que nós estamos vivendo hoje. E eu acredito que todos nós estamos tendo dificuldade de viver no mundo hoje. Porque o mundo hoje, irmãos, vive uma esfera de mentira. Todas as coisas que estão debaixo do sol é vaidade, só vaidade. As pessoas, em geral, só vivem em torno disso, da vaidade e da mentira. Então, Deus, Ele tem falado para nós essas palavras proféticas, tem insistido com cada um de nós. E nessa mensagem, espero que o Senhor nos dê a graça de poder reagir ao que o Senhor está falando. Graças ao Senhor, irmãos, pelos irmãos que têm dado a palavra para nós. Então, por que Deus precisa de um novo homem? Se tem o velho homem, Deus precisa do novo homem. E por que nós estamos envolvidos nesse novo homem? Por que você faz parte desse novo homem? Embora, muitas vezes, nós não vivemos nesse novo homem. Nós estamos acostumados a viver no velho homem, que foi criado, a imagem e semelhança de Deus. Mas houve um problema, nós sabemos que houve um problema. Antes de todas as coisas, Deus já existia. Deus é a verdade, a pura verdade. É uma verdade absoluta. Então, todas as coisas nesse mundo hoje, irmãos, exceto o viver da igreja no novo homem, o resto tudo é vaidade, irmão, tudo é mentira. Se eu me apoio nos meus bens, você nem sabe do dia de amanhã. Isso é uma verdadeira mentira, não é? Se você se apoia hoje no que você é uma pessoa inteligente, se você se apoia no seu serviço, na empresa que você trabalha, amanhã você pode ser despedido. Então, só Deus, irmão, não tem nenhuma sombra de dúvida. Deus é imutável. Deus é imutável. Nós precisamos ganhar isso no nosso coração. A verdade é o próprio Deus. Então, quando fala andar na verdade, como novo homem, nós precisamos andar em Deus. Nós precisamos sair do nosso velho homem. Tem um hino que fala assim, olha, para nós, o reino hoje é um exercitar. Mas será galardão quando Cristo voltar. Vamos falar isso, irmãos? Para nós, o reino hoje é um exercitar. Mas será galardão quando Cristo voltar. Aleluia. Hoje, sabe o que nós precisamos, irmão? Aprender, urgente, exercitar o nosso espírito. Somente no nosso espírito nós conseguimos fazer a vontade de Deus como um novo homem. Eu posso ser um bom irmão, conhecer todas as Escrituras, servir ao Senhor, mas ainda servir no velho homem ainda. E isso não produz a vontade de Deus, irmãos. Você consegue entender isso? Mas eu leio a Bíblia, eu já li a Bíblia várias vezes, tem tanto tempo que eu reúno, mas isso não produz a vontade de Deus. Porque Deus quer se expandir, irmãos. Deus quer preencher todos os espaços.
Por que que o mundo hoje vive debaixo de ansiedades, de problemas? Quando você para uma pessoa e fala assim, posso orar por você? Ela já começa a chorar. Porque o mundo está oprimindo as pessoas. E às vezes oprimindo até nós mesmos. Por isso que eu e você nessa noite precisamos tomar essa decisão. De voltar para esse novo homem, segundo Deus. Ó Senhor Jesus. A primeira criação, nós sabemos, não dá tempo de eu falar aqui, a primeira criação falhou. E nós sabemos que o inimigo de Deus, ele, por causa da sua rebelião, causou um dano tremendo a todo o universo. Então Deus não pôde se expandir com aquela primeira criação. Já na segunda, não a criação, mas a recriação, Deus criou o homem no 6º dia, para que o homem pudesse, irmãos, desfrutar de tudo que Deus havia criado. O homem não precisava fazer nada, irmão, era só desfrute. E foi colocado ali no meio do jardim, 2 árvores, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e a árvore da vida. E Deus deu liberdade ao homem, e falou para ele, ó, de todas as árvores podereis comer, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que Deus fez isso? Porque Deus, irmãos, Ele é um cavalheiro. Deus jamais vai obrigar você a fazer alguma coisa. O falar profético de Deus, irmãos, ele tem que produzir. Se o falar não produz, não é o falar profético. E eu estou falando só uma introdução para os irmãos aqui. O que nós temos visto nesses últimos anos agora, irmão? O falar profético tem produzido. Irmão, eu estou impressionado, não sei se você está também impressionado. Eu vi um lugar aí chamado Timor-Leste, que eu só vi isso em reportagem, eu nem sei para que lado fica esse negócio. A palavra de Deus chegou até lá. Irmãos, o que tem feito Deus nesses últimos dias, nesses últimos anos, foi muito mais do que os anos atrás. Os irmãos concordam comigo? Estava saindo sábado agora, isso é só a introdução da mensagem, tá? Estava saindo domingo de manhã, um catatauzinho desse tamanho, acho que deve ter uns 6, 7 anos, me parou, posso orar por você? Eu falei, é agora, pode orar. A perguntinha dele, o que você precisa? Ah, Jesus, salva nós. Irmão, e eu recebi oração, ele orou por mim, me deu um jornal de presente, né? Irmão, as crianças, os jovens, as irmãs que estão, um grupo de irmãs está lá em 7 Lagoas, então lá tem, um bocado eu tenho certeza que já entrou no rio, tem umas, pelo vídeo tem umas ainda presas, né? Mas louvado seja, está lá, né? Vai cair no rio. Então, irmãos, por que eu estou falando isso tudo de introdução? Por que tem falado tanto os jovens, né? E nós que estamos aí com 50 anos, 40 anos, a gente dá uma sensação que nós estamos ficando para trás, né? A conferência agora foi uma conferência que parecia que era conferência de jovens. Sabe, irmãos, eu tive que ouvir uma coisa que o irmão Pedro falou. Ele falou assim que nós, irmãos, de 50 anos para cima, nós vamos ser apoiadores. Irmão, eu sou um com a palavra profética. Eu sou um com o que o jovem está fazendo, irmão. Precisa ser igual o rio Tigre mesmo. Uma turbulência para arrancar os jovens desse mundo, irmãos. Precisa ser algo dessa maneira, para alcançar toda a terra. E como nós somos eu não sou mineiro não, me considero mineiro, como bom mineiro, a gente fica comendo pelas beiradas, né, receioso, né, esse negócio de imersão, que negócio é esse, né, esse negócio de, posso orar por você, irmãos, essa noite o Senhor precisa quebrar essas barreiras, tá, para que o Senhor possa avançar. Então, nessa recriação, o homem também não conseguiu, irmãos, Deus não conseguiu no homem fazer isso que ele queria, se expandir toda a terra, encher toda a terra com ele mesmo. Então, olha o desespero de Deus. Então, Deus teve que criar um novo homem
segundo o coração dele. Você entende agora por que o novo homem? Porque você e eu, no velho homem, não podemos fazer a vontade de Deus? Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então, irmãos, Deus ainda deseja preencher todo o vazio. Deus deseja preencher todo o vazio. Irmãos, ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, João capítulo 1, versículo 17. João capítulo 1, versículo 17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, o homem natural, o homem criado por Deus, ele não pode fazer a vontade de Deus. Por isso que é tão importante o homem receber Jesus como seu Salvador e ser batizado. Nicodemos, ele falou só, Nicodemos, se você não nascer de novo da água e do Espírito, você não pode ver o reino de Deus, não pode entrar no reino de Deus. Então, você que está nos assistindo, você que está aqui, pode estar aqui nos visitando, se você não recebeu o Senhor como seu Salvador, você não pode cumprir a vontade de Deus. Porque a lei porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, irmãos, no velho homem, nós não conseguimos cumprir a vontade. Por isso é que a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Quando você e eu aceitamos o Senhor como nosso Salvador, você ficou apto para usar o novo homem. Por quê? Porque Cristo entrou para dentro do seu espírito. E agora você pode voltar para o seu espírito e ser usado por Deus. Isso é maravilhoso, não é, irmãos? Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Então, para você alcançar a dimensão de Deus, a esfera de Deus, você e eu precisamos usar o nosso espírito. Aí é que entra a parte difícil. Porque eu recebi o Senhor, eu estava com 19 anos. Vivi 19 anos no mundo, embora não tão sujo no mundo, mas estava no mundo. Aí recebi o Senhor, Ele entrou para dentro do meu espírito, assim como entrou para dentro do espírito de vocês também. Mas nós estávamos acostumados a andar em nós mesmos, nos nossos pensamentos, nas nossas ideias, da maneira que nossos pais nos criou. Aí tivemos que, até hoje, por isso que o reino hoje é um exercitar. Precisa de exercício de espírito. Os irmãos que tocam na música, que são ótimos irmãos para tocar, mas se não for no espírito, no novo homem, não produz nada. Eu estou aqui na frente, falando, e o meu maior temor era esse, irmãos. Puxa, Senhor, eu vou estar falando a sua palavra, se eu não conseguir voltar, eu posso dar uma boa mensagem, mas não vai produzir o que Deus quer. Então, o novo homem, ele consegue produzir a vontade de Deus. Quando você vê um comportor, quando você vê os irmãos ali, imergindo na palavra, os irmãos aqui que conduzem o hino aqui, pedindo para você repetir, para cantar os hinos, é fazendo com que nós exercitamos o nosso espírito. Eu posso entender toda a palavra, mas se eu não levar essa palavra para o meu espírito, não produz nada, irmão. Produz nada. Nós temos que ter consciência disso. Então, viver a vida da igreja, nós precisamos aprender a exercitar o seu espírito. Você crê que você tem o Espírito de Deus dentro de você? Você crê que você pode usar ele? Ó Senhor Jesus, liberar o Espírito, né? Então, Efésios 4,17, vamos ler lá? Efésios, capítulo 4, versículo 17.
Isto, portanto, digo no Senhor e testifico. Efésios, capítulo 4, versículo 17. Isto, portanto, digo no Senhor e testifico que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade de seus próprios pensamentos. Irmão, eu testifico, né, no Senhor, que não mais andeis como andam os gentios. Como andam os gentios? Na vaidade, irmão. Debaixo do sol, irmão, só tem vaidade, irmão. Você pode tentar se segurar na sua capacidade, no seu emprego. Não, tudo é vaidade, isso tudo passa, irmão, vai passar. Então, o apóstolo aqui fala que não andam como os gentios. O que é os gentios? Aquelas pessoas ainda que não receberam o Senhor como seu Salvador. Eu trabalho numa empresa, irmãos, que tem muitos jovens. Eu nunca vi tantas pessoas, tantos jovens, sem compromisso nenhum. O negócio deles é a semana do pagamento. Eles compram até o urubu voando se aparecer lá, irmãos. Acabou a semana, todo mundo com o semblante fechado, reclamando de tudo. Aí vai chegando na semana de pagamento, parece que acende todo mundo de novo. Anda na vaidade. Vive um momento. O mundo hoje vive um momento, ou agora. Ó Senhor Jesus, nos livros diz, nós não podemos andar como os gentios. Ó Senhor, no verso 20, fala o seguinte, vamos ler o verso 20 de Efésios. Mas não foi assim que aprendestes de Cristo. Então essa aqui, mas não foi assim que aprendestes de Cristo. Não é, irmãos? O que eu vou falar aqui hoje, se você tentar se reformar, tentar viver isso fora do Espírito, não vai dar certo. Sabe por quê, irmãos? Porque aprendeste de Cristo é aquele versículo Gálatas 2:20. Vamos ler, para a gente entender o que é aprendeste de Cristo. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Os irmãos que acharam, pode ler, por favor. Então, o que aprendeste de Cristo não é você pegar os ensinamentos e agora eu vou viver esses ensinamentos. Isso é religião. Isso vai chegar, sabe o que acontece, irmão? Vai acontecer com muitos irmãos, que é pesado demais, irmãos. Tentar viver dessa maneira é um peso para nós. Mas aqui fala aqui, olha, logo, já não sou eu que vive. Aprendeste de Cristo é você deixar Cristo viver em você. O significado de aprender de Cristo é isso. Mas como que eu faço isso? Voltando para onde? Para o meu espírito, onde Cristo está. Então já não sou eu que vive, irmãos, né? Mas Cristo que vive. E o viver que eu tenho agora, vivo pela fé. Vivo pela fé, né, que fala aqui, no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou. Por isso é tão importante você e eu entendendo, o Espírito de Deus está dentro de mim. Cristo está dentro de mim. O que eu consigo fazer é exercitar o meu espírito. Eu vou insistir muito nisso hoje. Exercitar o seu espírito. O exercício do espírito, irmão, é que nos vai fazer, é o que vai produzir Deus, vai produzir a verdade, Deus absoluto em nossa vida. É o exercício do nosso espírito. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. É deixar que Cristo que está em nosso espírito viver em nós e viver em mim, irmãos. Difícil? Está difícil isso? Está difícil, irmãos? Cristo está dentro de mim. Como é que eu faço para deixar Ele viver em mim, irmãos? Exercitando o meu espírito. Né? Vamos ler
o versículo 4, perdão, Efésios 4, 22. Efésios 4, 22. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Ele fala aqui, no sentido de que, quanto ao trato passado, a nossa antiga maneira de viver, irmãos, eu tenho tido muita dificuldade em viver no mundo hoje, porque eu fui criado de uma maneira muito rígida. Meu pai era um sargentão e eu fui criado dessa maneira. Não que isso seja ruim, mas também não produz a economia de Deus. Mas viver no mundo hoje, tudo pode, irmão. Pode chegar atrasado, pode faltar de serviço, pode tudo. E eu sofro com isso, irmão. Pode chegar... irmão, isso é terrível para mim. Mas o meu velho homem foi treinado dessa maneira. No decorrer da mensagem, você vai ver que o seu velho homem não serve para nada. Mesmo eu vivendo dessa maneira, essas coisas, igual eu falei para vocês, de um padrão humano, isso não produz Deus. Ó Senhor Jesus. Romanos 12, versículo 1 e 2. Romanos 12, versículo 1 e 2. Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus. Romanos 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vos apresentei vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse versículo que nós lemos aqui em Efésios 4 fala, no sentido quanto ao trato passado, os despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano. Isso mostra que a nossa mente, nós lemos Romanos aqui, a mente é a porta de entrada para o nosso ser. Como é que eu consigo renovar a minha mente, irmãos? Como, irmãos? Vou falar várias coisas. Vou começar com a primeira aqui, a leitura da Bíblia. Irmãos, se nós não lemos a Bíblia, não tem como renovar a nossa mente. Não tem como, irmãos. A Bíblia, nós não podemos abandonar a Bíblia. Nós podemos também, a imersão. A imersão é uma resistência, né? Na verdade, a imersão é o oraler. Só mais dinâmico, foi turbinado. Você já praticou o oraler? Quem já praticou o oraler aqui, fala bem. Agora você precisa turbinar esse negócio. Né? É mergulhar. Você mergulha, irmão. Eu sinto que as águas estão subindo na minha vida, tá? Já estão no meu joelho, ainda não chegou na minha cintura, eu ainda estou com a cintura dura. Mas está subindo. Está subindo. E eu espero que em você também as águas estejam subindo. Quando chegar na altura do nosso pescoço aqui, irmão, a correnteza já está te levando. Como é que é? Tem que furar a boia. Tem que furar a boia. Irmãos, eu estou sendo bem simples e sincero com os irmãos aqui. Por quê, irmãos? Eu sou com falar profético. Eu estou vendo o que está acontecendo. Se isso, irmãos, não mexer comigo, então, o que é que vai mexer? Vai precisar descer um anjo do céu para falar comigo? Né? Vai ser preciso o quê, irmãos?
alcançando toda a terra, né? Louvado seja o Senhor, o negócio está fluindo, o rio está fluindo, né? Desde que eu recebi o Senhor como o meu Salvador, sabe o que eu mais desejo? É ver o Senhor voltando, irmãos. Né? Eu não sei se, eu já falei isso aqui uma vez, eu não sei o que eu vou fazer, irmão, se eu vou pular nele, dar um abraço, dar um beijo nele, eu não sei. Eu quero ver o Senhor. Agora está tão próximo, por que eu vou resistir um desejo tão grande do meu coração? Eu tenho que ceder, irmãos. Né? Eu tenho que apoiar os jovens mesmo, eu tenho que apoiar o falar profético, né? Louvado seja o Senhor. 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4. Versículo 4. No quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, no qual é a imagem de Deus. Então, irmãos, o Deus deste século. O mundo jaz o maligno. Então, o que você e eu estamos fazendo ainda na expectativa desse mundo ainda, irmãos? Tem conserto para esse mundo, irmãos? Eu falo o sistema, tá? O sistema, tem conserto para o sistema? Não tem conserto, irmão. Eles tentam remediar as coisas, eles tentam inventar as coisas, tentam colocar verdades que são mentiras. Eu quero contar não sei se é um provérbio judeu, mas isso me ajudou demais. Diz o seguinte, que a verdade e a mentira estavam andando juntas e viram uma lagoa. Aí resolveram tomar banho na lagoa. A verdade se despiu, a mentira também ia entrar dentro da lagoa. Antes da verdade sair, a mentira saiu correndo, foi lá e pegou as roupas da verdade e vestiu. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Que uma mentira vestido de verdade, todo mundo aceita. Agora, uma verdade nua e crua, ninguém dá valor. Ninguém quer ser, é duro demais, duro esse discurso. Não é bem assim não, irmãos. Não é bem assim não, esse negócio de viver a vida da igreja, esse negócio de ser crente, não é bem assim não. Mas só existe uma verdade absoluta, irmãos. Deus é a verdade. Deus pode estar nu e cru, irmão, mas Deus é a verdade absoluta. Por isso que nós defendemos tanto a palavra de Deus, a palavra profética. Graças a Deus que o irmão não tem, ele não é um como é que fala? Mercandejante da palavra, fala palavras para agradar os irmãos. O cristianismo em geral, irmãos, gosta de falar palavras, né, que agradam as pessoas, mas louvado seja o Senhor, quem viu a live de quinta-feira agora, o irmão Pedro, ele falou uma coisa interessante, ele falou assim, a palavra, ela tem que ser acompanhada com compromisso, e ele não dá a palavra simplesmente para agradar, irmãos. Muitos pregadores são sem compromisso, dão uma palavra bonita, né, recebe por isso, vai num evento, vai em outro evento, mas compromisso, irmãos, não tem. Mas outra coisa que eu fiquei impressionado, que dentro do aspecto da palavra ainda, fala que todo membro do corpo é importante. Você é importante, pode falar para o irmão que está do seu lado, você é importante, irmão, fala aí. Você é muito importante para a economia de Deus. Você é muito importante. Mas, irmãos, não tem ninguém melhor do que ninguém, irmãos. Todo membro do corpo é importante. Talvez você não dá para sair, para ir lá na praça, orar pelas pessoas, mas você pode interceder em casa. Pode, irmãos. Você não pode ir para a África, mas você pode ofertar, irmãos, você pode ofertar. Então, todo membro é importante para o corpo de Cristo. Às vezes eu me acho, você pode estar se achando, mas eu não faço nada, eu não sou usado na palavra, eu não sou... Irmão, você é importante. Ai de mim se não tivesse vocês ouvindo aqui. Eu estava falando para quem? Só existe um profeta porque tem quem ouve. Então vocês são importantes.
E lembro na live também uma coisa, no início da live, o irmão falou assim, nosso apóstolo e nosso líder. Aí o irmão Pedro Jung, na hora, falou assim, irmãos, eu respeito a honra que vocês me dão. Vocês lembram disso? Mas ele falou assim, no corpo de Cristo todo mundo é igual. Né? Deus capacitou alguns, Ele distribuiu dons segundo a capacidade. Certo? Então, alguma coisa você é capaz. Certo? Senão Deus não teria trago você para viver, confiar em você e expandir essa verdade. Então, aquilo que o irmão falou na hora, irmão, eu fiquei muito impressionado. Por quê? Porque ele não busca a glória. Embora nós honramos esse irmão, né? E vemos que a palavra profética está com o irmão, e o irmão tem falado, e a palavra vem acompanhada de frutos, de prodígios, né? de curas, de expansão. Deus está expandindo através do falar do irmão. Mas ele não se considera, ele até se guardou na live dessa maneira. Irmãos, todo mundo aqui é igual. Eu digo para vocês a mesma coisa. Todo mundo aqui é igual. Não tem nenhum melhor aqui, não. Existem responsabilidades que Deus confiou. Funções diferentes. Né? Às vezes tem muitos irmãos que querem ser irmão responsável. Né, Rogério? Né, Jorber? Ó Senhor Jesus, o versículo que fala que o mundo inteiro jaz o maligno está em 1 João 5,19, tá? Nós não vamos ler não. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, essa questão de voltar para o nosso espírito, usar o nosso espírito, exercitar o nosso espírito, é uma questão individual, é um esforço individual, mas nós podemos fazer isso coletivamente, acreditar, crer que esses irmãos que estão aqui tentando fazer a gente exercitar espírito, é para conduzir. Eles não estão aqui para forçar nada não, irmãos. A vida da igreja não força ninguém a fazer nada. Mas se você quiser experimentar, você tem que se humilhar. Senhor, eu quero. Eu vou fazer isso, Senhor. Igual eu falei para vocês, está chegando. Na hora que chegar na minha cintura, é uma quebrada boa. Ó Senhor Jesus. 1 Timóteo 3,15. 1 Timóteo 3,15. Paulo estava falando para o jovem Timóteo o seguinte, olha, para que, se eu tardar, fique ciente como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Em outras palavras, olha, como se deve comportar-se. Como que nós devemos nos comportar na vida da igreja? Quando eu falo vida da igreja, os irmãos, na mente de alguns, pode achar que viver a vida da igreja é aqui dentro. Aqui não estou vendo ninguém fazendo nada errado, certo? Ninguém com raiva um do outro. A vida da igreja não é que aqui é um local de reunião da igreja, onde nós viemos aqui para exibir Cristo. Mas o viver da igreja está onde você for, você tem que estar vivendo a vida da igreja. E ele fala aqui que a igreja é a coluna e baluarte da verdade. Coluna, o que é coluna? Nós não estamos vendo colunas aqui, mas existem colunas em várias partes desse local de reunião. Lá embaixo, se você ver, tem várias colunas. Coluna é para sustentar. E a base da, como é que fala aqui? O baluarte é a base. Então, a igreja, irmãos, ela é a única que pode dar base para Deus ser expresso nessa terra. A igreja é a base. Por isso que Paulo admoestou o jovem Timóteo, falando assim, olha,
veja como procede na casa de Deus. Como está o seu proceder na casa de Deus, irmãos? Como você é lá no seu serviço? Como você é na sua casa? Ó Senhor Jesus, tem misericórdia de nós, né, Senhor? Então, irmão, a igreja é a base, é a sustentação. Como Deus vai alcançar o seu objetivo aqui nessa terra? Como, irmão? Através da igreja. Através de nós, irmãos. Está vendo quanto que você é importante para o Senhor? Ó Senhor Jesus. Então, tem o viver coletivo, mas tem o viver individual. Quando diz respeito ao viver individual, nós temos muita dificuldade, não temos? Somos cheios de defeitos, temos nossos problemas, nossos arrazoamentos, mas quando nós estamos vivendo coletivo, por isso é que, irmãos, as reuniões é tão importante por causa disso, irmão. O viver coletivo, pregação do Evangelho. Às vezes, eu sou um irmão que se abrir a porta, por exemplo, vai dar um estudo bíblico, eu não tenho dificuldade nenhuma. Pode mandar onde é que você quiser que eu vou. Mas, para pregar o Evangelho, eu tenho dificuldade. Tem irmãos que têm uma facilidade de abordar as pessoas. Aí vai um irmão que tem facilidade de abordar as pessoas. Aí funciona. Não que eu não faça isso. Eu faço, irmãos, mas com muita dificuldade. Por quê? Eu sou receioso, né? Com medo. Então, louvado seja o Senhor, que o Senhor está turbinando todas as coisas. Aí surgiu uma frase maravilhosa. Posso orar por você? Né? Antes eu tinha os mistérios da vida humana, tudo para falar para a pessoa, né? Se eu pulasse um mistério, um item do mistério, primeiro me perdia todo. Agora o negócio é só esse. Posso orar por você? Oh, maravilha! Que coisa maravilhosa, irmãos! Ó Senhor Jesus! Então, irmão, existe o lado coletivo, né? Por que Deus faz viver o lado coletivo? Para a gente aprender a honrar os irmãos, lidar com os irmãos, aprender a viver com os irmãos. Por isso que a vida da igreja hoje é um exercitar. Sabe o que vai acontecer no reino, irmãos? Nós teremos que servir juntos. Se você não aprende hoje, como é que você vai viver no reino? Lá não vai poder ter essas dificuldades. Por isso é que nós precisamos ser quebrados, bastante quebrados, né? Versículo, Efésios 4, 25. Senhor Jesus. Efésios 4, 25 fala assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros. Irmão, mentira? Você fala mentira, irmãos? Mentira não tem tamanho, mentira pequenininha, mentira grande é a mesma coisa. É mentira. Por isso que o mundo inteiro, irmão, vive numa mentira. E você vai ser um com essas pessoas? Você vai viver nessa mentira? Né? Ó Senhor Jesus, não pode haver entre nós mentira, irmão. Por menor que seja, fale a verdade com os irmãos. Porque Deus é a verdade. Versículo 26. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Irai-vos, mas não pequei. Irmão, por exemplo, o meu temperamento, a minha pessoa é nervosa, e eu sou agitado. Então vai ter hora que eu vou ficar irado mesmo. Não tem jeito. Eu tentava me reformar, não tem jeito, irmãos. Se eu tiver no novo homem, vocês nunca vão me ver irado. Mas no meu velho homem, vocês vão me ver irado. Não é assim, Cleusa? Então, irmãos, mas aqui está falando aqui, não se põe o sol sobre a vossa ira. Irmão, arrepende. O caminho nosso, irmão, é arrependimento. Ninguém está dizendo aqui que você vai ser, não vai errar, não vai fazer nada errado. Mas quando fizer, irmão, você precisa
eu e você precisamos voltar logo para o Senhor e pedir perdão. Se preciso, pede perdão aos irmãos, né? Se foi com o irmão, mais rápido possível ainda. Eu estava com dificuldade com o irmão, ele me prejudicou em algumas coisas, e eu fiquei muito irado, irmãos. Eu fiquei uns 2 meses sem ter contato com esse irmão, porque eu não conseguia. Mas o tempo todo orava o Senhor, Senhor, resolve essa situação, Senhor, resolve essa situação. Eu preciso estar liberado, Senhor. Aí Deus proporcionou, e eu fui lá e resolvi a situação com o irmão. Ele ficou liberado e eu fiquei liberado, irmãos. Eu vou esperar até quando para resolver essas situações? Aí ele fala assim, nem deis lugar ao diabo. A ira, irmão, é uma porta aberta para o diabo agir na nossa vida. Por isso que nós não devemos deixar o sol se pôr, irmão. Temos que resolver. Ó Senhor Jesus. Ele fala, aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha como acudir os necessitados. Está vendo, irmãos? Uma vez o irmão falou que se você pegar um clipes na empresa, isso é um roubo. Mas um clipes, irmão, lá na empresa, lá eu tropeço em clipes lá. A empresa faz caso nenhum de clipes. Certo? Mas se eu pegar, é um roubo. É simples. Ah, mas eu não roubei. Uma coisa grande, né? Roubo é roubo e acabou. A única coisa que é verdade é Deus. Ó Senhor Jesus. Não devemos pegar nada de ninguém, irmãos. Aí ele fala assim, ó. Versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Essa palavra torpe é palavra podre, palavra que não produz nada. É uma notícia ruim. Tem irmãos que gostam de espalhar notícia ruim. Você viu aquele negócio? Você viu aquele negócio? O mundo vive hoje, irmão. Irmãos, é tão impressionante como é que o mundo vive hoje. Você está no trânsito, acontece um acidente, o caboclo está lá, veio de tentar salvar, a pessoa está filmando para mandar para os outros. O negócio chega em tempo real na sua mão, o acidente na hora. Gosta de espalhar, irmão, o que não produz nada. Então nós, irmãos, temos tudo. Temos palavra, temos tudo para produzir edificação. Quando você, por exemplo, na nossa boca gíria, aí velho, tá ligado, você tá plugado, e vai, irmãos. Irmão, isso produz alguma coisa, irmãos? Então nós somos, irmão, louvado seja o novo homem, não precisa dessas coisas, irmão. Né? Não precisa disso. Então, essa palavra torpe tem esse significado de coisa podre, que não produz nada, irmão. Que não produz a edificação da casa de Deus. Piadas, irmãos, né? Tem piadas indecentes, mas tem piadas que não é indecentes, mas também produz alguma coisa? Não, nada. Aí quando o irmão estiver falando essas coisas, eu vou corrigir o irmão. Não, deixa, ele ainda vai crescer ainda, né? Espero. Ó Senhor Jesus. Aí o versículo 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, do qual fostes selados para o dia da redenção. Olha, irmão, entristecer o Espírito, por quê? Aonde eu estou indo, o Espírito de Deus está indo comigo. O que eu estou falando, o Espírito de Deus está ouvindo a mesma coisa. Às vezes o Espírito de Deus fica acuado dentro de nós, irmãos. Porque falamos, o Salmo fala que bem-aventurado aqueles que não se assentam na mesa dos escarnecedores. Lá na empresa, no meu horário de almoço, eu vejo um grupinho de pessoas assim, outro grupinho assim. Aí, eu fui resolver sentar no grupinho daquele. Meu Deus do céu, saiu coisa lá das profundezas do inferno. E eu lá no meio, eu falei assim, o que eu estou fazendo aqui? Agora o meu horário de almoço é sozinho, irmãos. Né? Não tem jeito. E quando você tenta entrar, falar alguma coisa lá, irmão, causa até discussão entre eles. Irmão,
a palavra de Deus não é para ser usada dessa forma, né? É possível eu falar alguma coisa para eles lá e tocar? Mas em geral, irmãos, eles estão tão envolvidos, as pessoas estão tão negativas, que é difícil você entrar. Por isso precisa dessa palavrinha, dessa frase maravilhosa. Posso orar por você? Né? Isso é fácil de praticar. Versículo 31, né? Longe de vós toda a amargura e cólera e ira, gritaria, blasfêmia e bem assim toda malícia. Toda malícia. Ele fala assim, longe de vós toda amargura. Irmãos, principalmente as irmãs, gostam de guardar as coisas. Fica com esse negócio guardado dentro de você um bom tempo. Entre os casais, acontece muito isso, né? Você fala uma coisa que não deveria ter falado. Aí a esposa guarda aquilo. 2, 3, 4 semanas, um mês. Você nem está lembrando daquele negócio. Aí traz aquele negócio à tona, irmão. Quando traz à tona, é bom que trata. E quando não traz, irmão, fica com aquele negócio remoendo. Então, às vezes, muitos casamentos têm dificuldade por causa disso. E o homem também é assim, né? Tem homem que... Eu sou meio emotivo, tá? Geralmente, às vezes, a Cleusa faz alguma coisa comigo e eu fico guardando aqui também. Aí depois eu falo para ela, tá vendo? Não estou dizendo que é só as irmãs. Irmão, longe de nós, né? Toda amargura e cólera e ira, gritaria, blasfêmia, e bem assim como toda malícia. O que é malícia, irmão? O que é ser malicioso? Malicioso é aquele, como é que fala? Ó Senhor Jesus, manipulador. Você é um irmão, uma irmã manipuladora, que manipula os irmãos do jeito que você quer, do jeito que você gosta. Isso é malícia, isso é maldade. Eu gosto das coisas desse jeito, então eu vou manipular os irmãos para que seja do jeito que eu quero. Eu vou contar um segredo para vocês aqui. Eu tenho muita dificuldade com a alimentação. Quer mexer comigo, mexe com a minha alimentação. Eu cheguei à conclusão que eu aprendi a cozinhar, sabe para quê, irmão? Para eu ter que fazer as coisas, por exemplo, do jeito que eu faço, eu consigo comer. Entenderam isso? Então eu vou num lugar, se eu perceber que o negócio não vai ficar do jeito que eu quero, então deixa eu cozinhar. Aí vai ficar do jeito que eu quero. Isso é malícia, isso é manipular as pessoas. Né? Você é assim? Você é assim, irmã? Gosta de manipular com maldade? Você acha que não, mas é assim. Então, entre nós não pode ser assim, irmãos. Né? Por quê? Porque o novo homem foi criado segundo Deus, que é a verdade absoluta. O novo homem, irmãos, não tem nada desse mundo, não tem nada das coisas desse mundo. Tem irmã rindo ali porque ela sabe que eu tenho maior dificuldade com arroz esquentado, tá? Não me dá arroz esquentado, não. Você pode fazer o que você quiser, que eu sei que é esquentado. Você pode colocar azeite nele, você pode colocar verdura, eu sei que é esquentado. Não sei, me explica, mas é o que eu sei. Mas não quer dizer que eu não como, eu nego a vida da alma e como. Mas que eu gosto, eu não gosto mesmo, não. Eu sempre falo isso para os irmãos. Mas contar, se você me der com arroz esquentado, eu vou comer, calado. Gostando não, mas eu vou comer. Ó Senhor Jesus. Eu só estou trazendo isso para vocês verem, porque essa manipulação. Tem irmãos que têm um espírito muito forte, o espírito humano dele é forte, ele consegue manipular as pessoas que estão em volta dele. Ele consegue fazer que o irmão, a irmã, os outros irmãos, vai de acordo com o que ele pensa, com o que ele gosta. E isso é malícia, irmão. Irmão, nós devemos viver no novo homem. No novo homem não tem nada disso, irmão. No novo homem, o único desejo nosso é fazer a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus, vamos ler o versículo 32, né? Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Antes sede com os outros benignos.
A bondade, irmão, uma virtude de Deus. Deus é bom, sempre vai ser bom. A bondade, nossa, irmão, não é você ser bonzinho. Toda hora que vai falar um negócio, você é bonzinho. Aí você causa dano. Se um irmão errar, se o irmão pecar, irmão, só voltar para o Espírito. Não, tem que ser tratado. Você não pode ser bonzinho nessa hora, não. Com a carne, irmão, não pode ser bonzinho. Com o velho homem não pode ser bonzinho. Senão, o irmão pecou, está vivendo em pecado, aí você, irmão, não tem problema não. Isso é bom demais, não. Por isso que entre os irmãos, às vezes tem irmãos que não gostam de ter comunhão comigo, não quer ter comunhão com o Rogério, com o Robélio, com o Rogério. Por quê? Porque os irmãos, eles são firmes nessas coisas. Certo? Vamos procurar um mais bonzinho. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, essa bondade humana não serve para Deus. O que for preciso ser tratado, vai ser tratado. Porque, irmão, não pode anular essa santidade que o Senhor tem nos chamado a viver, né? Essa verdade e santidade. E fala assim, compassivos, ter compaixão. O que é ter compaixão? É você se colocar no lugar dos outros. Irmãos, tem uma palavra, eu não sei falar ela, mas você ter empatia pelas pessoas. Às vezes o irmão está passando pela situação, você é rápido em julgar. Né? Você, quando vai ajudar, você não tem compaixão, você não é compassivo com aquilo. Certo? Uma vez, eu passei por uma situação, aí um dia um irmão me ligou chorando, mas chorando mesmo. E eu te assustei, esse irmão chorando desse jeito. Ele falou, seu irmão, me perdoa, né? Porque você passou por uma situação, eu não vi a proporção do que era. Hoje minha filha casou e ela saiu de perto de mim, eu estou aqui custando aguentar. E eu perdi uma filha. Esse irmão, ele aprendeu a ter compaixão. Certo, irmãos? Então é isso, quando nós vemos o irmão passando por situação, tenha compaixão do irmão, seja compassivo, né? Perdoando-vos uns aos outros. Perdoar, irmão, não é uma coisa simplesmente da boca para fora. Nós precisamos do poder de Deus para perdoar. Se entre nós não há perdão, então, por exemplo, o que é perdão? Perdão é esquecer. Mas difícil esquecer por causa da nossa mente, não é? Mas se eu tive um problema com o Zé Antônio, e eu perdoei ele, está perdoado, certo? Mas todas as vezes que eu vejo o Zé Antônio, aquilo me incomoda, é porque não houve perdão. Os irmãos entenderam isso? Não foi tratado a situação. Então, perdão, irmão, você não consegue esquecer, mas aquilo não causa dano mais em você. Se eu posso chegar perto do Zé Antônio, eu não tenho problema nenhum com o irmão não, tá? Eu posso chegar qualquer hora perto do irmão, esquecer ou não esquecer, mas aquilo não me causa dano mais. Os irmãos entenderam isso? Louvado seja o Senhor. Como também Deus, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Todas as vezes que nós vamos diante de Deus, Zacarias 3:1 fala que Satanás vai à sua direita lhe opor, te acusando. Deus olha para você e fala assim, eu não vejo nada. Né? Eu vejo o sangue de Cristo ali. Mas Satanás está ali o tempo todo te acusando. Ó Senhor Jesus, nós precisamos, irmãos, viver nesse novo homem. Esse novo homem é justiça e santidade. Justiça diz respeito a tudo isso que eu falei para os irmãos aqui, ó, como proceder na casa de Deus. E muito mais coisa. E verdade é viver o próprio Deus, irmão. Né? Então, o novo homem vive na justiça, nosso procedimento, nossos atos de justiça e na verdade. Eu lembrei de uma coisa que acontece isso direto, às vezes vai no supermercado, a pessoa te dá troco errado, dá dinheiro a mais para você. O que você faz? Opa!
Hã? Saí no lucro. Aí, irmãos, eu voltei lá, falei com a menina assim, oi, você me deu o troco errado. Pra quê, irmãos? E ela me deu um esculacho, mas daqueles mais gostosos, na frente de todo mundo. Aí, como o meu velho homem ficou doido, disse, eu vou embora, quem problema é dela. Ela que vai dar problema no caixa dela. Mas o novo homem, irmãos, segundo o coração de Deus, filha, você me deu dinheiro a mais. Aí, irmãos, quem foi envergonhado? E quem foi engrandecido, irmãos? Foi o Senhor. Aí as pessoas irão ver em nós o que está acontecendo hoje. As pessoas estão vendo justiça e verdade na pregação do Evangelho. Quando você e eu se compadecem das pessoas, posso orar por você? A pessoa vê isso em nós, irmãos. E Deus é expresso. Aleluia. Jesus é o Senhor. Amém. Que o Senhor possa nos abençoar. Eu gostaria de orar para os irmãos presentes, também pelas pessoas que estão nos vendo em casa. Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor nessa noite. Sabemos, Senhor, que o Senhor tem um grande interesse pela nossa pessoa e tem nos dado essas palavras acessíveis, Senhor. E confessamos ao Senhor que não temos vivido de acordo com o que o Senhor tem falado para nós. Estamos nos esforçando, Senhor. Nós cremos que o Teu Espírito está 7 vezes intensificado, nos empurrando, nos encorajando, Senhor, com tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Eu gostaria nessa noite, Senhor, de apresentar cada irmão e cada irmã aqui nessa noite, que possa, Senhor, ceder a esse Espírito, ceder, Senhor, essa palavra profética. Nós queremos trazer o Senhor de volta, é um desejo do nosso coração, Senhor. Nós queremos ver o Senhor de volta, Senhor, nessa geração ainda, Senhor. Continua, Senhor, abençoando os profetas, continua abençoando os jovens, as crianças, Senhor, e toda a sua igreja, Senhor, se expandindo, Senhor, a verdade se expandindo sobre toda a terra, Senhor. Que a sua vontade seja prevalecente, Senhor, nesses últimos dias. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.